E aí, galera? Isso aí, tá galera. começando mais um Newcast. E aí, Vamos gente, que tudo vamos. certo? Bora, Bia Preta. E aí, hoje a gente tá num tema, né, importante. Muito importante. E sério. E Hoje é sério. sério. Hoje a gente vai se comportar Mas, gente, aqui. tá tudo bem mesmo? É verdade. Inclusive, essa pergunta de Bia não foi solta ao ar. Ela é o tema do programa de hoje. E aí, tá tudo bem mesmo? Meu nome é Gabriel Gonçalves e Gonçalves, né? O famoso 3G. Eu acabei... Ficou emocionado. Eu vou falar que o Harry Potter... Até se emocionou. Esse tema é sobre o que, Bia Bretas, exatamente? Então, a gente vai conversar sobre questões psicológicas, né, ansiedade, como lidar com isso, tanto na igreja quanto fora dela, Até né? como saber identificar também, né? Tanto em você quanto em amigos também. E Sim. pra isso, quem que nós teremos aqui? Então, a gente tá aqui hoje com a Cal. E aí, Cal, tudo Olá, certo? já estava com saudade, já Maravilhosa. estive por aqui, Sim, né? é E verdade. acho que gostaram do meu trabalho, me convidaram para voltar. Sim. Então tô me sentindo muito honrada. Gostaram muito de você por aqui. que bom. A Cal é formada em psicologia, né? E aí, Isso. Cal? Isso aí, vamos. Atua, inclusive, na clínica, né, Atuo amor? também como psicóloga Minha clínica. esposa. Linda e maravilhosa. Isso aí. Mamãe de Ana Liz. Isso mesmo. É um assunto muito importante, né? Eu acho bem importante a gente falar disso, principalmente com adolescentes que passam muito por isso. Então, tô bem empolgada para esse papo de hoje. Perfeito. Isso Quem nós teremos também hoje E aqui? aí, conta pra gente, Geise. E agora, ele, a fera, a lenda. O cara... Ele fundou a onda dura. Fundou da pastor! Não, eu acabei... ficou O emocionado. Harry Potter, eu vou falar que o Harry Potter... Até isso se aqui vai pros emocionou, cortes. gente. Isso Até aqui se vai pros cortes. emocionou. O Harry Potter tá toda hora caindo e meio possesso Eu aqui em acho que cima, é tá? magia. Tá tudo bem mesmo? Não tá. Não, mas hoje nós teremos aqui, Bia, ele, Gabi, inclusive pra esse programa, eu acabei convidando o Gabi porque ele é um cara que trazia esse toque de leveza. E pra quem não sabe, ele é ator, ele faz teatro e tudo mais. E eu convidei ele pra ser um assunto leve, tranquilo. E obviamente vai ser. Mas também acabamos descobrindo que o Gabi também enfrenta esse problema, não é, Gabi? Se apresenta pra galera aí. Oi, galera. Meu nome é Gabriel Gonçalves e Gonçalves, né? O famoso 3G também. E é isso, foi muito engraçado quando ele me chamou, porque, tipo assim, eu tava na escola e, ele... Oi, Gabi, tudo bem? Então, a gente tá pensando em fazer um episódio do Newcast, vai falar sobre ansiedade, depressão, aí a gente quer que tu participe. Pensei muito em ti, aqueles. Isso é muito em ti. Não, eu falei, pô, que massa, então... Por vou- Mas eu não sabia mesmo, enfim. E claro que tu vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Mas, cara, que bom que você tá aqui e a gente já conversou antes, né? Que você é tranquilo pra falar sobre esse assunto, abrir tranquilamente. Já está em tratamento há algum tempo, né, Gabi? Então, isso é bem importante até você compartilhar da sua experiência, porque pode muitas pessoas lá que estão nos assistindo agora, muitos adolescentes, se identificar também com a tua dor, com os teus sentimentos e assim por diante. Então, cara, obrigado por estar Sim. aqui. Tenho certeza que vai ser demais, E né? até já começando por isso, direto pra ti, Gabi. E aí, como foi? Como tu identificou assim, tá acontecendo alguma coisa? Tá diferente Tá aqui. diferente. Como foi isso? Então, acho que desde pequeno eu sempre fui uma criança muito hiperativa, assim, sabe, gente? Tipo, eu... Tem uma coisa que eu digo, assim, tipo assim, do meu... Até ano passado, tipo, quando eu tinha aula todos os anos certinho, todo primeiro dia de aula eu virava à noite de ansiedade, de tipo, meu Deus, primeiro dia de aula, meu Deus, eu tô muito animado, sabe? Toda aquela bobiça, só que, eu virava à noite, eu achava, tipo, nossa, todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Só que com a pandemia piorou bastante, sim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito enérgica e tal, de conversar, mas com a pandemia, me ver sozinho, assim, piorou muito, assim, sabe? Tipo, a minha ansiedade aumentou muito, assim. Daí, tipo, teve momentos que eu me vi, tipo, longe, assim, sabe? Não era mais eu que tava ali, tipo, eu só pensava em dormir, tipo, aquele silêncio me corroía, sabe? Tipo assim, é muito... Não lembro quem fala, mas alguém fala que, tipo assim, é no silêncio que as coisas aparecem, né? Então, eu acho que foi muito disso, assim. Tipo, teve momentos... teve um dia, uma semana, que eu literalmente passei 4 dias direto dormindo, sabe? Caramba. Tipo assim, eu engordei 20 quilos durante a pandemia. Tipo assim, eu engordava 1 quilo por semana. Então, foi muito bad, assim. Então, eu falei, meu Deus, mano, eu não é mais o Gabi que eu conheço, não é mais o Gabi que eu sou.
Então, eu Tu abri... percebeu que era hora de procurar ajuda e... Sim. E até nessa questão de procurar ajuda, muita gente tem bloqueio, né? Como que faz, Cal, pra procurar uma ajuda, né? Com quem que a gente conversa? Como que corre atrás disso? Sim. Até acho importante a gente falar que nessa fase, assim, que o Gabi tá, você tem quantos anos, Gabi? 16. 16, né? Nessa fase, nessa idade que eu acredito que é a maioria das pessoas que estão aí nos assistindo, né? A gente passa por vários dilemas, né? Às vezes, assim, descoberta de novas coisas que não conhecia na infância, a expectativa da família, às vezes conflitos da família que vão refletir nas nossas emoções. É a idade aí que a gente está começando a pensar, né? O que eu vou ser quando eu crescer? De verdade, não é aquela coisa de criança, eu vou ser astronauta, vou ser bailarina. Não, agora realmente eu tenho que ser alguma coisa porque eu tô crescendo, eu tenho que ajudar em casa. Então, assim, existem muitos dilemas, né? E antes de responder a tua pergunta, Bia, de como, né, buscar essa ajuda, eu acho importante falar que, assim, né, como perceber que tá diferente. Às vezes, é perigoso as pessoas terem essa tendência de fazer o seu próprio diagnóstico. Acho importante falar disso, né? Porque eu percebo, às vezes, no universo dos adolescentes, eu tô com depressão, mas quem disse, né? Foi diagnosticado? Foi um profissional? Eu joguei no Google, eu pesquisei, eu vi que eu tenho sintomas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente, por si só, como ser humano, nós temos emoções, né? E as emoções, elas fazem parte da vida e elas estão sempre aí conduzindo a nossa vida num aspecto, né? Então, por exemplo, assim, a ansiedade, numa certa medida, ela é até boa, né? Porque é a ansiedade que me faz estudar para uma prova, por exemplo, né? A ansiedade que me faz pensar com que roupa eu vou naquele evento, né? Uma medida aí saudável de ansiedade é positiva, né? O medo, num certo aspecto, também faz parte da vida, porque se a gente não tivesse medo, não trancava a porta de casa, né? Não olhava para os dois lados antes de atravessar a rua. E da mesma maneira a tristeza. A tristeza, ela também é um sentimento que faz parte da vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem uma doença, né, aí chamada depressão, ou então uma doença chamada transtorno de ansiedade ou outras doenças, né? Às vezes eu tô passando por um episódio depressivo, às vezes eu perdi alguém na família, eu tô passando por uma situação difícil com os meus amigos, um término de namoro, seja o que for, eu estou num momento que eu estou deprimida, né? Mas é uma fase, é um tempo, não necessariamente é uma doença categorizada, sistematizada e eu preciso de tratamento. Então, acho que é importante a gente pensar isso. Não. Na dúvida, procure ajuda, né? Procure ajuda. O que a gente precisa entender, né? Quando a gente tá doente de físico, assim, né? Ai, tô com muita tosse, peguei Covid, tô com, sei lá, tuberculose, qualquer doença física, orgânica, a gente procura um médico, né? Tô com problema no dente, a gente procura um dentista. E quando se trata de emoções, a gente às vezes não entende a importância de procurar um profissional, né? É justamente por achar que a depressão, por exemplo, ela é curada com o tempo. Ah, não, deixa o tempo passar. O tempo não cura a depressão. Depressão é uma doença e precisa de tratamento. Inclusive porque, no caso da depressão, o problema não são só as circunstâncias externas e as coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas é uma questão química. Acho que você vai poder compartilhar também, né, Gabi? Você tomou medicação? Toma medicação? Sim. Quando eu busquei ajuda, eu fui fazer um exame de sangue e eu até descobri que eu tinha menos vitamina D do que o necessário. E a vitamina D, ela traz a serotonina, eu acho o nome, que traz essa alegria, essa felicidade. Então, era uma coisa muito mais, tipo, do que uma tristeza matinal, alguma situação, né? Uma tristeza ocasional, assim. Não, era algo químico que estava rolando dentro de mim, assim, sabe? Então, acho que foi o que tu disse, assim. Isso. Que é uma coisa séria, porque, mexe até, tipo, com a minha química. Tipo, eu tava sem vitamina. Pra te ver como tu não tem controle. Tem muita gente que fala assim, meu Deus, mas tu tem tudo, né? Tu tem uma boa família, tu tem uma boa escola, tal. Mas não é uma coisa que eu tenho controle, né? É uma coisa que é dentro do meu cérebro e eu preciso de um tratamento completo. O que é um tratamento completo, né? Pra uma questão mental e assim por diante, né? Uma doença emocional. É medicamentoso, quando, né, o psiquiatra, o médico achar pertinente. Terapia. Se eu tomo só o remédio, eu roubo o sintoma. Então, eu tiro o sintoma que está me atrapalhando, mas eu não trato a raiz do problema. E são dois profissionais diferentes, né? O psicólogo e o psiquiatra, né? Isso. Qual que eu vou primeiro?
Depende muito do caso, mas eu te diria para ir primeiro no psicólogo, e o psicólogo vai te dizer, olha, você também precisa procurar um psiquiatra. Mas não vale a pena só medicação sem a terapia, porque é na terapia que eu vou entrar em contato com as minhas emoções, que eu vou expressar as minhas emoções, que eu vou poder tratar a raiz das minhas questões, né? É um pacote completo, então, né, esse tratamento. Isso mesmo. Precisa de um para complementar o outro, Isso mesmo. né? E outra coisa, Bia, que é importante, é que tem várias coisas aí que precisam ser adicionadas a esse processo de tratamento, como, por exemplo, a atividade física, porque o Gabi falou, né, de uma substância química que tem no nosso corpo, né, às vezes neurotransmissores, hormônios que nós precisamos produzir para liberar uma sensação de prazer, de alegria, assim por diante. E isso é uma coisa que a atividade física promove pra gente também, né? Atividade física tem muitos benefícios químicos para o nosso corpo, né? Uma boa alimentação, não é à toa que a geração que mais adoece emocionalmente é a geração que mais se alimenta mal, né? Então a gente come muito fast food, muita comida industrializada, e isso tem uma relação direta, né? A falta de sono, as pessoas que dormem, né? 2 noites mal dormidas, por exemplo, 2 noites mal dormidas, você já perde cerca de 20% da tua capacidade de memória, de velocidade, de reação, de força, de... Enfim, lógica, pensamento lógico. Então, assim, o sono, a alimentação, a atividade física são Pegar coisas um que sol. fazem parte. Pegar um sol. Vamos pra praia, gente. Vamos pra praia, pra sua saúde mental. Isso mesmo. E também a espiritualidade, né? Eu diria que o tratamento aí para doenças mentais é um tripé, a solução, né? Medicamentoso, terapia e a espiritualidade, né? Que a própria ciência traz como um recurso de ajuda, né? Então, eu sei que aqui é um podcast cristão e quem está assistindo aí, a maioria é cristão. Muitas vezes o profissional mesmo vai te dizer, ó, utilize esse recurso de ajuda. Eu falo isso para os meus pacientes. Eu não induzo eles a minha fé, porque isso seria antiético, mas quando eles fazem, olha, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu potencializo esse recurso. Olha, use esse recurso, use e abusa desse recurso. Acho que o Gabi deve ter experimentado, né, a diferença que foi ter uma relação com Deus, com a igreja. Ter irmãos na fé pra te ajudar, tipo assim, até entrando até nesses nisso, momentos eu ia difíceis. falar disso, né? Tipo, tu tinha comentado que às vezes até a pessoa não entende o que ela tá passando, né? A Lari deu esse testemunho, a pastora Lari, que quando ela tava passando por essa situação, né, de questão psicológica, eles se perguntavam assim, né, meu, o que tava acontecendo, e nem ela sabia explicar. Não entendia, né? E se nem a pessoa que tá passando consegue, o que a gente tem que esperar dos amigos, né, e dos próximos dessa base de apoio, né? Como que é isso pra ti, Gabi? Cara, na minha situação, assim, eu tive uma pessoa que foi muito usada por Deus, assim, sabe? Tipo, o Flávio, que era o meu líder na época, eu era discipulado por ele e ele falou, meu, acho que daqui não tem mais como eu te ajudar, assim, sabe? E ele também foi uma das pessoas que me abriu os olhos, assim, tipo, meu, mano, busque uma ajuda, sabe? Eu tô aqui, mas eu te ajudo a buscar uma ajuda, sabe? Então, eu acho que essa preocupação que ele teve, essa empatia, eu acho que é o que a gente precisa ter, assim, com nossos colegas, com os nossos irmãos na fé, sabe? E é isso, assim, tipo, de ter essa empatia de, meu, falar, cara, você precisa de uma ajuda, tipo, o que eu posso fazer, eu tô fazendo. Mas eu acho que daqui eu não consigo mais, assim, daqui eu acho que alguém especializado é melhor, E sabe? foi no ambiente da igreja que tu encontrou isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui na Onda, né, tipo o GP, grupo pequeno, que é onde a gente compartilha também muito das nossas coisas, tal, Sim. um ajuda o outro, né, essa coisa da fé. A fé cristã, ela é uma fé onde um ajuda o outro, é um amor mútuo, né? O Jesus Cristo, ele definindo os mandamentos, né, que são palavras que definem, expressam o caráter santo, né, moral de Deus. Ele fala a respeito, Jesus, né? Ele fala a respeito de que eles se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, na fé cristã, o outro estar bem faz parte daquilo que é E eu premissa acho para que mim, a gente, sabe? como adolescentes, a gente se deixa levar muito pela emoção, pelo momento, né? Então, meu, dá rolê depois do culto, meu, vamos sair, vamos se divertir. Tá, mas como que cada um tá individualmente, né? E no ambiente cristão surgem essas perguntas. Cara, você tá bem mesmo? Tipo assim, Bia, tá tudo certo lá? Se tem Tá algum tudo pedido bem de mesmo? oração? Você tem algum pedido de oração? Sim, E aham. nós sabemos que Tiago, ele fala sobre isso, né? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Essas orações, elas são pedidas mesmo de dilemas. Por exemplo, eu imagino que, cara, você tenha pedido orações na época, cara, ora por mim, tá difícil e tal. E nós, enquanto cristãos, temos esse porto mais que seguro, que qualquer coisa não substitui,
Jesus, o nosso porto seguro, Se- com toda certeza, no dia da dor. Se eles não puderem procurar pela gente, quem que eles vão procurar, né? Então acho que a gente parar, respirar e, acima de rolê, acima de amigo, eu sou cristão, né? Sim. E eu tenho que ser esse ponto forte, É. né? Essa base forte para as pessoas, para elas poderem procurar a mim. E aí eu traria 2 conselhos, né? Um para quem tá passando por uma situação assim, que é muita gente, né? E outro eu queria trazer para quem tem algum amigo que tá, né, passando por uma situação assim, às vezes a gente nem sabe como ajudar, né? Para quem tá passando, é muito importante expressar as nossas emoções. É muito importante. Mesmo que depois que eu expresse, eu não veja nenhum tipo de conselho, resultado, ou, sabe, vai por aqui ou vai por ali. Porque a expressão em si, falar por si só, já é muito poderoso. A cura né? pela fala. Isso, Freud fala sobre isso, eu sobre acho- a cura pela fala. Eu acho que, tipo assim, às vezes a gente fica esperando uma ação de um amigo e a gente se machuca quando a gente não recebe, mas não tem como ele adivinhar se a gente Exato. não dá nenhum Boa. sinal, né? Não Boa. é o lugar Boa. dele. A gente tem que falar pra esperar que ele reaja. Não é um adivinho, né, cara? É, como Agora ele- eu tô vendo ele- aqui tu que tá rindo, tem uma dúvida aí sobre o futuro, hein? Olha aí. Tu tá rindo o ninho inteiro. Aí tu chega em casa, ninguém veio falar comigo. Cara, tu tava rindo o ninho inteiro, né? E é um exercício mesmo, né, que a gente tem que fazer, porque é dolorido falar sobre o que a gente sente. A gente quer fugir, né? É muito interessante, a gente percebe até na clínica, às vezes, quando o paciente está começando a entrar, assim, num processo de falar de coisas mais pesadas, ele não vai na sessão, ele chega atrasado. É um mecanismo até de defesa, porque é dolorido entrar em contato com essas dores. É dolorido falar sobre isso, né? E acaba virando uma fuga. Brincar, conversar de qualquer outro assunto, né? Mas é um exercício que a gente precisa fazer, né? Às vezes escrever o que tá sentindo, eu dou muito esse conselho também pra galera, né? Pega um papel, uma caneta, ou se quiser fazer, né, no celular, no computador, escreve, coloca pra fora o que tá sentindo, dá nome aos teus sentimentos, né? Às vezes eu percebo, assim, as pessoas contam o que aconteceu, mas não contam o que elas sentiram. Então, na minha família, meus pais estão se separando e aí aconteceu uma tragédia, tá. Ok, esse é o fato, parece daí um jornalista contando uma história, né? Mas o que você sentiu? Aí a pessoa vai dizer, eu me senti decepcionada, eu me senti deixada de lado. É muito importante essa expressão, né? A oração é um recurso também, onde a gente pode expressar as nossas emoções, falar o que a gente está sentindo, tentar Salmos encontrar... é um exemplo disso, né? Nós percebemos em Salmos, né? Até Calvino fala que os Salmos, eles são o espelho da alma. O salmista, ele expressa todas as suas emoções ali. Então, é importante mesmo você também, a exemplo do salmista, do próprio profeta Jeremias, expressar o que se passa, qual é o sentimento que está diante do Senhor, que é o chamado lamento. É o lamento diante do Senhor, sabe? E é tão importante, né? Porque quando a gente não expressa através da fala, da escrita, o nosso corpo vai expressar, né? Então, às vezes, a gente pode acabar desenvolvendo algum sintoma físico, como, por exemplo, muita dor de cabeça, dor no peito, dor nas costas. Tem gente que até câncer, né? Tem essa desconfiança aí da ciência de que pode ser fruto também de questões emocionais não resolvidas e assim por Vai, diante. tipo, somatizando tudo que tá Perfeito, essa é a acontecendo, palavra. né? E aí chega um momento que, tipo, explode, né? E dá pra evitar. Isso mesmo. Sabe que a maioria das pessoas, né, que cometem suicídio mesmo, elas tinham doenças emocionais, mentais, que poderiam ter sido tratadas, né? Outra coisa muito importante, quando a gente começa a perceber que um amigo nosso, enfim, ou você mesmo, começa a pensar em morte, né? Pensar em morte, numa certa medida, também é normal, porque a gente sabe que vai morrer, é uma certeza sobre todos, né? Agora, tô pensando com muita frequência, eu acho que é minha única alternativa, porque eu tô sofrendo demais, acho que eu sou um peso para as pessoas, tal. Aí a gente tem que ligar o alerta, né? Porque cerca de 50% das pessoas que cometeram suicídio tentaram antes. Então, às vezes a gente diz, quem quer se matar não tenta e não consegue, né? Que vai e consegue. Isso é uma grande mentira, né? As pessoas, elas tentam, né? E muitos que
né, chegaram até o ato, tiveram tentativas antes que não conseguiram. E eu acho que tá todo mundo suscetível a isso, né? A gente pensa, distante, né? Distante de mim, eu nunca faria uma coisa dessa. Mas é muito involuntário, né? É muito do cérebro, como tu tinha falado. Então vai indo chegando não é uma ponto coisa que a pessoa como o Gabi quer. disse, a pessoa nem se reconhece mais, sabe? E daí chega nesse ponto, o que eu faço, né? Porque se eu não me reconheço mais quem que eu sou, como que meus pais vão me reconhecer, até acho que é legal falar de família, né? Como Até um que- ponto aqui, só um ponto, né? Vale lembrar que todas essas coisas você precisa procurar ajuda. Sim. Tipo assim, se tá sentindo essas coisas aí, procure um profissional. Não se autodiagnostique, se é que existe isso. Tipo, dizendo, ai, cara, tenho depressão, tô pensando em morte. E, cara, vá num profissional. Tô com dor de barriga, não necessariamente é câncer no estômago, pode ser dor de barriga. Então, essas coisas são importantes. É urgente procurar ajuda, né? E até em toda cidade tem algum serviço de psicologia gratuito, né? massa. Aqui em Joinville tem. E geralmente nas faculdades onde há curso de psicologia, né? Tem os estágios, onde os estagiários do 5º ano, do último ano, oferecem atendimentos gratuitos. Legal. Então, não há desculpa, procure, né? Algum atendimento gratuito. Isso é tanto um estigma que o tema da redação do Enem do ano passado, trazendo pra perto, né, pra nossa realidade adolescente, foi o estigma das doenças mentais. Olha só. Né? E eu lembro que eu fiz, né? E depois eu li algumas redações e a galera trazendo soluções e todo mundo falando que esses são os temas mais fáceis de escrever. Eu faço há 2 anos, o outro era de cinema, mas esse foi mais fácil ainda porque Tá na boca do perto. povo. O pessoal passa por isso, Exato. né? E pode falar, Gabi. Tá. E, cara, puxando do que a Cal tinha falado sobre morte, gente, agora um dado bem fúnebre, mas a maioria das pessoas que tentam, dá pra ver em perícia, mas a maioria das pessoas que tentam se suicidar mostra o caminho que ela se realmente arrepende, sabe? Então, tipo assim, a pessoa cortou os pulsos, mostra, tipo, no laudo lá, que tipo, ela tentou estancar, ligar pra alguém e não consegue, sabe? Olha então, a só. pessoa se arrepende. Porque a pessoa não quer a morte em si, ela tá achando uma alternativa pra acabar com a dor dela. Sim, e acaba que mostra, tipo, a pessoa é bem triste, assim, porque, dentro mostra, tipo, todo o caminho, tipo, a pessoa começou no banheiro, ela termina em cima da cama, sabe? Com o celular na mão, alguma coisa assim. Cara, mostra que aquilo não é o caminho, Olha sabe? só. E não é o caminho, assim, tem como Tem mudar, medidas, assim. O pra que não suicídio, chegue- pra que não exato, chegue o aí, né? suicídio é uma solução permanente para um problema que é temporário, né? Um problema que você poderia decidir, mas o suicídio, né? Poderia ter falado, né? Tipo assim, e trazendo um testemunho meu, quando eu não conseguia falar, eu fazia poemas. Hoje em dia eu leio e Que falo, legal. cara, era um pedido de socorro, assim, Era, sabe? Tipo, nossa, os meus poemas que eu fazia eram extremamente melancólicos, era muito triste, mostrava que eu estava numa tristeza muito profunda. Você sabe, Gabi, que grandes obras artísticas foram feitas por pessoas que estavam passando por algum tipo de tristeza, né? Tem até um samba muito conhecido no nosso país do Vinícius de Moraes, né? Que ele fala assim, né? Que é melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Daí tem uma hora que ele fala assim, ó... mas não se faz um samba sem... Como é que é? Não se faz um samba sem tristeza. É preciso um pouco de tristeza. Sem tristeza não se faz um samba, não. Né? Porque, inclusive, a psicologia diz sobre a arte ser um recurso de expressão, né? Então, que legal que você fazia isso. Talvez as pessoas que estão ouvindo tentar encontrar algum recurso, né? Às vezes é pela escrita, às vezes é fazer poema, às vezes é dançar, né? Eu conheço pessoas que desligam a luz, colocam uma música e se expressam. Também são maneiras da gente se expressar, sabe? E uma coisa importante, né? Tem um amigo, tá passando por isso. Você não precisa ter a responsabilidade de saber o que falar. Verdade. Né? Às vezes nem o profissional vai ter uma solução, mas é um princípio até bíblico, né? Chorar com os que choram. Chore junto, ouça, esteja junto, fique junto, a sua presença é importante, né? Às vezes Ou a pessoa... leva pra espairecer também, né? Sim.
tão bem, ou pega pela mão e leva até um profissional, né? Às vezes a pessoa não consegue sozinha, precisa de uma intervenção, precisa botar a pessoa dentro do Fala ônibus, com os levar. pais, até se ele não abriu com os pais. Conversa com o pastor, tá, gente? Aqui eu quero falar uma outra coisa. Conversa com o pastor, tá bom, gente? Pode chamar, pode conversar. Olha, pastor, tenho passado isso. E a gente vai dar os caminhos também necessários para se formar. E não precisa ter também. o peso de ter uma resposta, né? Acho que quem está ajudando, o que eu vou falar? Eu preciso falar não vai ter o que falar, mas esteja junto, demonstre amor. Às vezes compra um presente, né? Pede um iFood para a pessoa, né? Comida sempre resolve. Comida é uma bênção. Né? Se importe com a pessoa. Suporte, Tô brincando, procura um Tô profissional. brincando, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas se importe com a pessoa, né? Tipo assim, mostre que você se importa com ela, mas não tipo, eu te entendo. Porque você não entende. Você realmente não entende. Você tá Não que forçando... não possa falar isso, é uma força de expressão. Às vezes, não, te entendo. Daí fala isso pro Gabi não entende, não. Não. mesmo Pessoa assim, não surta, começa a espancar, enfim. Não, mas tipo Mas até assim... tem algumas dicas que diz pra não dizer isso mesmo, enfim. Fala, tô aqui. Cuidar com alguns conselhos, né? Do tipo, nossa, mas você tem tudo, olha só. boa. A pessoa não consegue. Se ela conseguisse ficar feliz, ela tava feliz. Não é uma coisa que você vai ficar não tá lá pra ser instigando. psicólogo dela, né? Pra isso que E tem nem o profissional. psicólogo vai poder falar isso, né? Porque é mais uma acolher a dor da pessoa do ficar falando coisas que ela tem ou que não fazer. Porque se ela conseguisse fazer, ela já tava fazendo. Tenha certeza que a pessoa que mais tá sofrendo na situação é ela. Então não é porque ela quer somente, né? Não é preguiça, drama, frescura ou qualquer coisa, né? Até é bem interessante isso que tu falou, se importe, né, Gabi? Porque sabia que as pessoas, né? Eu gosto de estudar bastante aconselhamento, assim, né? E eu não lembro qual que é o autor que fala, né? Que quando você procura um aconselhamento, e aí não é só de um conselheiro, né? Ou de um pastor, mas de um amigo. Às vezes a gente procura conselhos de um amigo, né? Tudo que você quer, muito mais do que o conhecimento e o conteúdo que ela vai te passar, é o quanto ela vai se importar com você, né? Até com o pastor. Quando a gente procura um pastor, às vezes o pastor, que ele tem muito conhecimento e tal, mas às vezes a gente só quer ser ouvido, acolhido, assim, alguém que chore com a gente, né? Hoje mesmo eu atendi uma menina, ela passou por uma situação muito difícil, e eu não tinha o que eu falasse pra ela que fosse diferente daquilo que ela já sabia, sabe? Então eu pensei, chore com os que choram. Chorei com ela, né? E assim, ela dividiu um pouco o fardo comigo. Né? Isso, tu pega um pouco e carrega junto. Isso mesmo. É verdade. E, de fato, existem fardos que somente podem ser levados com os irmãos. Né? A palavra já fala sobre isso, né? Paulo já dá esse conselho, né? Então, eu acho que é muito importante isso. E, principalmente, o maior fardo, Jesus já levou. O maior fardo, Cristo já suportou na cruz em nosso lugar. Então, a partir disso, nós temos, apesar dos pesares dessa vida, nunca nos esquecermos de que o verdadeiro descanso, ele virá com o Senhor, quando num dia nós seremos buscados por Ele para viver com Ele novos céus e nova terra. Então, em última análise, talvez de fato você esteja enfrentando problemas de fato, cansado emocionalmente, problemas psicológicos e tudo mais. Grandes homens de Deus tiveram problemas psicológicos, mas algo que é real, verdadeiro, intrínseco e algo mais profundo é o fato de que nós temos uma boa nova, que é a boa nova de que Jesus morreu no nosso lugar e Ele é o nosso descanso total e definitivo e levou sobre Ele todas as nossas iniquidades. Amém. Amém. Concordo. Amém. E aí, Isso Gabi? aí. E seja fraco, né? Acho que falar, tipo, não precisa, eu sou... Isso aqui que eu tô passando, eu vou matar sozinho. Não, eu consigo ficar Seja sozinho, vulnerável, sabe? né? Seja vulnerável. E, tipo, Deus quer que você seja vulnerável, né? Tipo, Ele quer escutar você falar, assim. Ele quer ver, Ele quer te ajudar, sabe? Então, seja fraco pra Ele Ele, quer sentir assim. essa confiança, né? Porque Ele já sabe, mas tu tem que mostrar que tu confia nele, né? Pra ser aberto. Com certeza, é isso. E aqui eu faço uma pergunta aos nossos telespects. Há quanto tempo Deus não ouve de você o que você sente?
Isso aí. É isso, Uau. Bia Bretas. Isso aí. E aí, Com essa Gabi, sai. gostou? Como Gostei, foi? gente. Acho que dá pra encerrar com Depois essa, dessa, né? pra mim é Acabou o isso. Newcast. Muito legal ter vocês aqui. Foi uma benção. Ele é artista, produtor. Brincadeira. Cara, Marília Gabriela. Vocês entendem. Gente, foi muito bom. Eu não sei se é da Você época gostou? deles, Eu a gostei Maria Não? Gabriela. muito, Gostou? aprendi bastante. Gabi, o que tu achou? Eu achei sensacional, gente. Foi muito legal. Eu Gostou acho de participar? Que gostei. Tu me vai senti participar num assim. de artes também, logo menos. E se Deus vem quiser. aí, hein? Ó, Vem aí tá um tudo poemas gravado. do Gravado. Gabi. Deus que me livre, gente. Vocês vão chorar. Não, não dá não. Atuando assim, né? O cara chorando, né? Meu Deus do céu. A Adele tocando de fundo, chuva, Adele. bem no ônibus. Vai atuar, que vai brigar, afim. Sabe aquelas cenas de corte, de briga que vai pros Ah, cortes quebra do podcast? tudo. É Isso aí, isso, Cal, gente. muito obrigada por ter Imagina, vindo. foi um Por prazer. agregar aqui no nosso Newcast. E a gente sempre entrega um prêmio, né, pras pessoas que vêm, que é um bonequinho da mesa. Ah, não, Vou te dar o Harry, não, Harry Potter. Obrigada. Vou te dar demais. O Brincadeira. Minion eu aceito, achei fofinho. Gente, fechado? Fechado. Bia, vamos no brinde? Vamos Vamos terminar lá, o brinde? vamos lá. Aí, ó. Show. Isso aí, gente. Show de bola. Ah. Aí, ó. Aí, ó. Tudo bem. Encerramos, tamo juntos. Tamo Semana que vem junto, estaremos de galera. volta. Fechou. Todo domingo, meio-dia, nós lançamos o nosso episódio aqui no nosso Todo canal. domingo? Todo domingo, meio-dia, sai Eita, episódio Todo? novo. vê no Gente, almoço não de esquece família, de hein? curtir, compartilhar com os amigos, bota na E TV, manda no pra almoço todo de mundo que família. tá passando por isso, pessoas que verdade. você conhece, esse é um assunto bem E importante. qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Acesse o Insta da Cal também, que eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Isso, Clica boa. no link, arrasta pra cima, arrasta pro lado. E é isso Valeu, aí. gente. Tamo junto, Tchau, gente. tchau. Foi muito Valeu. bom. Não, eu acabei... Mas tá tudo